E aí, será que o cliente sempre tem razão? No episódio de hoje nós vamos falar sobre os limites entre manter um cliente problema na carteira ou desfazer a parceria. Afinal, tomar decisões difíceis como essa também faz parte do dia a dia do representante comercial. Então fica aqui com a gente no episódio de hoje do Mercoscast. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Fala galera, sejam muito bem-vindos, está no ar mais um Mercoscast. O meu nome é Itamar Alexandre, eu sou líder de sucesso do cliente aqui na Mercos e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Estava sumido aí por alguns episódios e hoje eu tenho também a honra de dividir aqui esse bate-papo com algumas feras aqui. E para você que não conhece o Mercoscast, esse é um episódio, é um canal que vai ao ar a cada 15 dias. E aqui nós trazemos assuntos dos mais variados entre vendas, tecnologia, gestão, marketing e falamos tudo para que você possa aumentar o sucesso aí da sua distribuidora, aí da sua indústria, você gestor ou representante comercial. E eu já quero chamar os nossos convidados para o nosso bate-papo de hoje. Marcelo Caetano e Afonso Tonelli, tudo bem com vocês, meus amigos? Melhor agora, juntos nesse episódio aqui, que eu tô no meio de feras da representação. Hoje eu quero ouvir só aqui e entender, quero ver se eles demitem cliente de verdade ou não demite não, Itamar. Tudo bem, Afonso? Tudo bem, Itamar? Tudo bem, Marcelo, Rafael? Eu não vou demitir nenhum, cara. Tá precisando de cliente, né, Afonso? Tô precisando de cliente. A gente também tem a honra de receber um convidado super especial aqui no Mercoscast de hoje, que é o Rafael Kuprick. Ele que é representante especialista aí no segmento de materiais de construção, já tem uma longa jornada aí atendendo vários clientes por várias pastas diferentes também e vai poder compartilhar um pouquinho da experiência dele aqui com a gente hoje. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no Mercoscast de hoje. Fala pessoal, cara, satisfação inoxidável estar aqui com vocês novamente, é um prazer. As portas aqui da Kuprick Representações sempre abertas aí para o Mercoscast, programa que eu adoro, acompanho desde a abertura da empresa, sensacional. Rafa, obrigado. Bom, para você que já é um inscrito no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, de assinar as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. E para você que ainda não é um inscrito, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, considere se inscrever aí também para não perder os nossos próximos episódios, tá legal? Mas chega de papo, vamos para o nosso tema de hoje, que é um pouquinho polêmico. Hoje nós vamos falar sobre você está preparado para demitir o seu cliente? E, trazendo um pouco dessa polêmica, eu já queria pegar a opinião de vocês. Nas vendas a gente tem aquele ditado, que é um ditado muito antigo, que diz que o cliente sempre tem a razão, o freguês sempre tem a razão, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece, não é bem assim que funciona. Inclusive aqui na Mercos nós temos um dos nossos valores que é justamente ser sócio do cliente, mas tem situações que essa parceria comercial acaba não ficando vantajosa para os dois lados, Ou, quando uma determinada situação acontece e acaba se tornando uma situação delicada. E eu queria já pegar a opinião de vocês, quando que é o momento que o representante precisa parar e pensar se esse é um cliente que compensa continuar atendendo ou não? Eu já escutei muitos representantes falarem, mas nesse cliente aqui eu não visito mais, esse cara aqui não compra, só dá problema, esse cara aqui não dá lucro, porque ele só quer saber de preço e tal. Então sempre tem alguma queixa relacionada a algum cliente específico. Eu queria começar pegando a opinião do Rafael aí. Rafael, existe esse papo de demitir cliente? O que você acha disso? Eu acho que de certa forma existe, É raro acontecer, mas pode acontecer, E sobre o cliente ter razão, eu acho que, de fato, ele tem a razão até que ele não perca o bom senso, Porque eu acho que perder o bom senso, acho que aí eu acho que é o limite da razão, Acho que é uma linha tênue entre a razão e o bom senso. E você identifica isso, Às vezes, no ato quando você vai fazer a visita, no relacionamento, no dia a dia com o cliente, ele vai dando alguns sinais, Tem clientes que são um pouco mais difíceis de lidar, as pessoas que são um pouco mais brutas, vamos chamar assim, talvez,
Tem aquele tipo de cliente também que gosta de ficar olhando centavo por centavo do produto e às vezes ele não vai entender um ajuste de uma casa decimal e dar uma diferença ali ou outra. Então, geralmente, os clientes eles acabam dando alguns sinais ali de que, opa, esse cara aí pode ser que ele vá me dar problema. Mas também vale lembrar que às vezes a gente pode ficar muito na impressão, né? Às vezes você está fazendo uma visita do cliente ali a primeira vez e o cara é um amor de pessoa, mas ele está disfarçado ali porque é a primeira vez, o primeiro encontro, o cara não te conhece, você não conhece a pessoa. Então, às vezes, isso pode também dificultar o start ali do relacionamento, né? De qualquer forma, é sempre importante ponderar e usar a regra do 3 segundos, né? Deu algum problema? Respira fundo, conta até 3 e veja se é isso mesmo, porque às vezes tem uma vírgula na frase que está errada e você pode estar distorcendo a realidade ali, o que está sendo falado, ou vice-versa, né? Afonso, tem alguma história aí para contar pra gente de algum cliente que você já parou de atender, que o cara só dava dor de cabeça? Olha, na realidade, a gente parar de atender, assim, eu tenho uma teoria de que a gente tem que fazer mais do que nunca conta, a gente falar do cliente compensar. Não existe o cliente, na minha cabeça, a não ser o que te gerou algum tipo de prejuízo, que você deixa de atender, né? O dinheiro de todos e a venda de todos é tudo igual, o que muda talvez o volume. Mas o quanto custa atender o cliente da forma que você atende o cliente, é que eu acho que a gente tem que passar a fazer conta, principalmente no mercado competitivo do jeito que está. Isso eu tenho feito. Eu acho que não é que você tira o cliente ou deixa de atender o cliente. Talvez você passe a atender o cliente de uma forma diferente, por um canal seu diferente. Eu acho que aí sim é que a gente tem que entender. Excluir um cliente da sua base já aconteceu comigo, mas por conta de algum tipo de problema mais da parte do cliente do que da nossa, né? Eu acho que nós vendedores excluir um cliente, falar, cara, eu não vou te atender nunca mais por um motivo que não seja financeiro ou comercial, alguma coisa, eu acho muito complicado. Agora, tem os clientes que a gente, em aspas, não pode atender por conta de uma parceria firmada com o vizinho de lado, com o vizinho da frente, na região, esse tipo de coisa, ou por conta de volume, você vai atrapalhar. Isso é um tipo de escolha que você faz, mas não de você deletar o cara, né? Então, agora, acontece da gente ter que escolher clientes para certos tipos de produto. Isso, no meu entender, é uma maneira de você, não vou dizer demitir, mas de selecionar o cliente a fazer. Agora, eu não acho, a gente trabalha indo para a história de demitir o cliente. Depois, ele vai ficar lá na sua base como cliente inativo, talvez você vai ser cobrado por isso. Tem uma série de coisas que tem que ser analisada, né? Então, eu acho que nós não devemos excluir cliente, não. Eu acho que a gente tem que ter ferramentas para trabalhar os clientes ativos, os inativos recentes e os inativos antigos de formas diferentes, de visitas diferentes. Tem cliente... Nós temos regiões, na região que eu atuo, que não compensa você fazer viagens regulares. E você parece que você demitiu o cara. Não é isso. Na realidade, aquela região em si não se paga, né? Você vai fazer uma região, você tem que fazer 2 vezes por ano essa região e tal, e colocar seu B2B para funcionar, sua equipe interna para funcionar e atender esse cara. Mas excluí-lo, assim, sendo objetivo, eu não tenho nenhum cliente-alvo para demitir. Estou precisando de alguns aí, se o Rafael me ajudar aí, algum de material de construção queira passar para instrumentos musicais, Rafael, você tem meu contato aí. Olha, cara, assim, eu acho que tem cliente que a gente fica à disposição dele, né? Mas que a gente, de repente, num caso extremo, para de forçar a venda, né? E eu acho importante isso, ficar à disposição do cliente, sabe? Eu acho que qualquer tipo de ruptura é muito ruim, né? Mas também não adianta você ficar lá e não ganhar dinheiro com ele. Eu, particularmente, vou falar um pouquinho fora de representação comercial, vou falar dentro da Venda Mais. Eu já demiti cliente. Por exemplo, assim, cliente que não respeita a minha equipe, eu demito imediatamente.
Eu não aceito que minha equipe não seja respeitada pelo cliente. Eu falo, volta para casa, ligo para o cliente e encerro o contrato. Já fiz isso 2 vezes já. Porque eu acho que desrespeitar o time ou a mim é algo que a gente não admite por causa de a gente ter um extremo respeito pelo cliente, né? E pior, um desses clientes voltou um tempo depois e pediu desculpa e quis voltar e desrespeitou de novo. Aí eu quis morrer, né, cara? Aí eu falei, caramba, cara. Então assim, eu me arrependi profundamente, né? Eu falei pra minha equipe, eu juro que ele mudou, ele me ligou, foi super gente boa. E aí a gente foi lá e o cara foi desrespeitoso de novo, né? Aí a minha equipe ficou olhando pra mim e falou, pô, Gaetan, de novo tá acontecendo isso, né? E a gente acabou que parou de atender esse cliente. Mas no caso do representante comercial, eu acho que é importante ficar à disposição, sabe? Eu acho que é importante o cliente não se sentir abandonado pelo representante, porque se ele se sentir abandonado, cara, ele vai reclamar em algum lugar, ele vai reclamar na indústria, e isso vai comprometer a imagem do representante comercial. Agora, vou ficar visitando um cliente que não compra de mim, que não me traz resultado, nem nada disso, aí eu absolutamente sou a favor de fazer como o Afonso falou. Distancia do cliente, se coloca à disposição, coloca esse cara numa régua de relacionamento. E eu sempre falo o seguinte, quando você desliga o telefone, quando você rompe um contato com o cliente, sempre agende um próximo contato. Eu tenho falado isso insistentemente. O próximo contato pode ser daqui a 30 dias ou pode ser daqui a 6 meses. Mas eu acho que não ter esse próximo contato com o cliente é muito ruim, sabe? Porque às vezes o cara tá num momento difícil, tá num momento ruim, cara, tá um piseiro desgraçado. Você nunca mais ligar para ele, cara, é meio desrespeitoso, na minha opinião, com o cliente. Você pode falar, cara, mas tem cliente que é duro, que não quer. Liga para ele daqui a 6 meses, cara. De repente ele sentiu falta da sua marca, ele compreendeu com o passar do tempo que você é um fornecedor importante para ele. Eu acho que abandonar o cliente simplesmente não. O que você pode é falar, cara, nesse momento aqui não, mas daqui a 6 meses eu vou fazer contato com esse cara. E agendar o próximo contato, eu acho sempre super saudável, sabe? Em todos os aspectos. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe como esse cara vai reagir. Enfim, eu acho que a gente tem que estar próximo. Dá para demitir? Dá. Como eu falei para vocês, eu na minha empresa já demiti cliente, eu acho que são casos extremos, né? Até porque eu vou falar pro cara, vai lá de novo ser, de alguma maneira, desrespeitado pelo cliente? Não vou falar isso. Então, assim, eu acho que cada um tem os seus critérios e se, obviamente, o cliente transcendeu essa linha de respeito, aí não tem dúvida nenhuma, demite o cara e vai embora, né, cara? Porque respeito é bom e todo mundo gosta. Aqui na Mercos a gente, de uma certa forma, tem esse processo, mas a gente faz isso antes do cliente se tornar um cliente, né? Porque a gente tem um processo muito amarrado em ter o perfil do cliente ideal, né? Muito, muito bem claro assim pra gente. E então dentro da jornada de compra desse cliente, ele passa por algumas validações onde a gente mesmo em alguns momentos chega e diz, cara, nosso produto não vai te atender, não adianta você, né, contratar o Mercos porque ele não vai resolver os teus problemas. Então, para isso a gente, né, diz o não ali antes para o cliente. Mas justamente para evitar um problema futuro, né, enfim, até um rompimento depois que o cliente vai se sentir enganado, alguma coisa dessa. Então, a gente já faz isso antecipadamente. Rafael, já aconteceu com você alguma situação aí que você precisou demitir algum cliente e que esse cara representava talvez um valor importante aí dentro da sua carteira, ou que você fez as contas aí e que você realmente não conseguia atender? Como é que foi esse processo? Você tem como contar pra gente alguma história aí? Claro, o Caetano comentou aí, né? Eu tive exatamente o mesmo problema, né? Teve um único cliente que ele precisou ser demitido aqui por causa do desrespeito. E aí foi até comigo, né? Essa pessoa me ligou e estava extremamente alterado no telefone, foi muito desrespeitoso e naquele momento ali eu desliguei o telefone e imediatamente eu liguei pro meu superior e falei do acontecido e falei, olha, esse aqui eu não faço questão nenhuma de atender. E depois dessa ocasião a gente não teve mais contato. E, enfim, essa foi uma das ocasiões, mas em termos ali de faturamento era uma representatividade relativamente baixa. Para dentro da cidade que ele pertence, era uma representatividade ali até um pouco interessante. Mas, no geral, a conta que eu fiz foi, eu consigo recuperar de outras formas, né? E até compartilhando aqui, eu tive uma outra situação, agora um pouco mais recente, essa foi no meados da minha carreira, né? E tive uma situação agora um pouco mais recente, um cliente realmente muito difícil de lidar, mas aí acabei que ao longo do relacionamento eu entendi que era muito do jeito dele, que às vezes não era por mal.
E aí eu aprendi a lidar com isso e comecei até a fazer um certo rapport, né? Do mesmo jeito que ele vinha me tratando, quando eu via que eu tinha oportunidade, eu tratava da mesma forma. E a gente dava risada, e enfim. Mas foi um cliente que chegou perto, sabe? De eu parar e pensar até que ponto vale a pena dar sequência aí nesse atendimento. E era a situação de realmente expressão, tá? Era uma situação assim que para a gente do material de construção, pedidos extremamente volumosos, e foi realmente uma sinuca de bico, né? Foi entre a cruz e a espada, até que ponto que eu vou dar sequência. Eu acho que usei bem aquela regra dos 3 segundos, né? Porque depois acabou que eu percebi que era dele, era uma primeira impressão, a ocasião, né? Ela se repetiu algumas vezes, mas depois eu acabei percebendo que era muito em função do jeito dele. E, enfim, acabou que a gente conseguiu se relacionar, não tivemos problema, conseguimos dar sequências nos pedidos e somos parceiros aí até hoje. Eu acho que é isso, a gente já falou bastante sobre esse processo de decisão, né? Então, veja, já tem algumas coisas claras aqui. Que você sempre tem que fazer uma reflexão sobre se tem realmente como lidar com esse cara, né? Então, o Rafael falou sobre reavaliar a sua postura em relação ao cliente, o Afonso falou em relação a distanciar e ter usar um outro canal para atender esse cliente, que ele pode valer a pena por outro canal, mas acho que todo mundo concordando aqui que se há um desrespeito, aí não tem volta. E eu achei legal o que o Rafael falou, sabe? Liga para representar e fala, cara, esse cara não dá. Até porque você se blinda contra qualquer reclamação que venha do outro lado, porque a primeira informação sempre soa como verdade, né? Afonso, eu queria pegar a tua percepção. Como que você acha que o representante pode atuar na satisfação, né, desse cliente que está sendo um problema, por exemplo, quando esses problemas começaram principalmente por alguma falta de entrega, por exemplo, da indústria, um atraso, um pedido que foi errado? Como é que se você já passou por esses problemas, como que você contornou isso? A gente está aqui falando de nós demitirmos cliente, né? Agora, o inverso acontece com um pouco mais de frequência, né? O cliente demitir o representante ou a indústria, né? E eles fazem isso com uma facilidade, com uma tranquilidade absurda, né? E não por você ter causado algum tipo de problema. Agora, você foi no ponto mais, vamos dizer assim, o alvo do principal motivo do cliente largar da sua mão ou largar da mão da indústria, que é o pós-venda, talvez, né? Eu vejo como problema do pós-venda o maior problema de fazer o cliente te desistir, te escolher não trabalhar com a tua marca ou com você. Agora, eu também defendo de que você tem uma marca problemática e um representante atuante, facilita. Tem muito lojista que compra com o Rafael. Não, aquela indústria lá tem um probleminha, mas eu tenho o escritório do Rafael que me ajuda. Eu tô comprando lá da Musical Plus. Não, tá tranquilo. Eu tive indústrias complicadas que faturavam o pedido antes da mercadoria chegar, sabe, essas coisas, né? Isso no passado antigo, há bastante tempo. Então, você tinha que administrar isso, o cara atrasava a entrega, o pedido chegava com um problema. Então, o pós-venda é o que nos traz problema, né? Então, eu tenho, sim, a minha postura foi com o tempo, né? Você me perguntou o que fazer. Eu acho que com o tempo a gente consegue ir selecionando isso, porque geralmente isso não tem muita solução, a indústria geralmente não consegue ir resolvendo isso, ela fica com aquilo incrustado, né? Como alguns clientes também, né? Você sabe o que o Rafael disse, tem clientes que você sabe o jeito que ele é. Ele vai ligar, vai passar aqueles áudios monstros falando de assistência técnica e tal. E muitas vezes a gente tem processos. Cada indústria, eu tenho uma multinacional que o processo de uma devolução de garantia demora 30 dias. E eu tenho processo de uma indústria que eu ligo, pego o telefone e em 2 dias está resolvido. Ou no dia seguinte o cara está postando a peça que está com defeito e tal. Então são processos diferentes. Se você consegue fazer com que o cliente entenda isso, muito bem. Mas essa coisa de você ter o maior problema que eu tive e que eu acho que eu me destaquei foi criando situações para resolver o pós-venda das indústrias.
eu acho que eu resolvo boa parte da minha reposição e da minha venda, ou de abrir um cliente com esse feedback que o mercado tem de que a gente resolve o problema. De que aquela indústria, sim, pode vir a dar problema, mas a gente resolve. Assistência técnica todo mundo tem. Qualquer marca de carro, qualquer marca de material de construção, qualquer marca de instrumentos musicais. Umas mais, outra menos, com certeza. Mas o jeito que você trata isso é que faz com que o cliente te escolha ou não, né? Então, o jeito que eu procuro tratar isso é pressionando fábrica e me colocando sempre à disposição do cliente. Eu acho que o cliente, o maior problema do cliente te deletar é você deixar ele no vácuo, né? Não dar retorno e não resolver o problema dele. Então, isso é que faz diferença. Eu tive um problema de um cliente que eu, sim, deixei de atender, exatamente por causa de pós-venda. E o pós-venda foi o seguinte, o cliente comprou, um consumidor final comprou um instrumento da loja dele, ele encomendou conosco, comprou, entregamos, e depois de uns 15, 20 dias, esse consumidor final foi na loja e falou: eu não quero mais isso aqui porque não é o que eu estava imaginando. O produto não tinha defeito, não tinha nada. O lojista não aceitou. O lojista fez uma coisa errada. Ele falou: liga para a fábrica e se vira com a fábrica. E virou Bom, o que aconteceu no fim? Eu tive que ir ao consumidor, porque o cara mandou o meu telefone, mandou o telefone do meu gestor, o consumidor final era um cara também um pouco destemperado. Eu tive que ir lá, pegar o instrumento de volta do cara, pagar o cara e resolver o problema, porque a indústria não tinha como resolver isso de uma outra forma e eu fui lá e resolvi. Mas eu avisei o cliente: os nossos negócios daqui para frente paramos. Mas é aquela história também, eu tenho que ser muito sincero com relação a isso. A gente faz esse tipo de coisa para aparar as arestas, obviamente, mas vai muito do tamanho do cliente. A gente não pode ser hipócrita com relação a isso, né? Não é verdade, gente? Se for um cliente grande criando um barraco desse, você põe debaixo do tapete e segue o jogo, né? Mas não vou dizer que não aconteça, né? Esse cliente saiu da minha carteira, não aconteceu nada, mas serve como exemplo aí. Eu acho que tem, olha, criamos aqui, baseado no mestre Afonso, o fator tolerância. A tolerância é maior conforme o tamanho do cliente. Quando o cliente é muito grande, a gente tem uma tolerância maior. Quando o cliente é muito pequeno, a tolerância diminui um pouco, né? Mas é isso mesmo, né? Você vê, o Afonso, se fosse um cliente grande, ele até assumiria esse custo aí e vale a pena. Agora, com o cliente pequeno, esse custo é brutal e todo esse processo acaba sendo inaceitável. Né? Para você que está procurando aí um sistema de vendas para que a sua equipe possa colocar todas as informações dos seus clientes e tenha isso na palma da mão, eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre o Mercos. Nós vamos deixar um link na descrição desse vídeo, onde você pode testar a nossa ferramenta por até 7 dias gratuitamente. Então, entenda como a gente vem ajudando aí mais de 7 mil clientes espalhados por todo o Brasil a automatizar o seu processo comercial e ter muito mais informação na palma da mão, tá legal? Bom, gente, já que o Afonso, né, tocou nesse ponto também de tolerância, eu queria pegar a percepção do Rafa. Rafa, como encontrar um equilíbrio entre algumas demandas e necessidades que o cliente tem com relação aos processos da empresa? A gente sabe que o cliente ele vai testando o vendedor, né? Ele vai cada vez mais exigindo algumas coisas, pedindo outras coisas. Como é que você trabalha aí esse limite, essa tolerância de até onde você vai dizendo sim? Eu acho que o Afonso foi cirúrgico, né, no fator tolerância, né? Acho que faz muito sentido. Aqui eu costumo medir o ROI, né? Se eu tiver algum problema com o cliente, em quanto tempo eu vou recuperar o investimento que eu vou fazer para resolver esse problema quando a indústria me deixa na mão ali no pós-venda. Mas eu trabalho aqui, pelo menos eu tento trabalhar de forma muito proativa. Não é fácil, pelo contrário, é difícil, muito difícil de você conseguir ser proativo, identificar a ocorrência antes que o cliente fique sabendo. E eu tento trabalhar dessa forma.
quando eu sei que vai acontecer alguma coisa que vai prejudicar, principalmente quando é um cliente um pouco mais difícil de lidar, eu sempre falo com o meu time que pega o telefone, liga para o cliente e fala: olha, deu problema nisso, aconteceu desse jeito, o problema foi dessa forma, e eu estou fazendo isso e aquilo para contornar a situação e corrigir. Eu acho que dessa forma, o cliente já fica sabendo, então não tem aquele fator surpresa desagradável. Acho que evita do cara te ligar, te xingar, mandar aqueles áudios deselegantes. Eu acho que você trabalhar de forma proativa é mais interessante. Uma outra coisa que eu faço aqui também, faço com constância, é o follow-up dos problemas. A gente tem aqui uma tabela, uma planilha. Toda vez que entra qualquer saque, a gente coloca nessa planilha para a gente fazer o monitoramento. E ali eu fiz algumas fórmulas do Excel, algumas bagunças ali, e tem lá os prazos, né? Então, vamos lá, hoje dia 22, se eu coloco lá, no dia 22, daqui a 7 dias, ele vai me dar um sinal lá, ele vai mudar de cor, e eu vou saber que eu preciso fazer um follow daquele saque que a gente abriu. E aí a gente vai monitorando dessa forma e aquela orientação que eu passo para o meu time. Sempre entra em contato com o cliente e fala: olha, o pessoal ainda não me respondeu, mas hoje eu já fiz uma cobrança. O pessoal ainda não me respondeu, mas eu já mandei um e-mail para o pessoal. Porque aí, quando o cliente te ligar, ou quando o cliente te pedir uma informação, mesmo que você ainda não tenha feito a cobrança, mas você vai saber o pé que está a situação. E é mais fácil para você passar a informação prontamente para o cliente. Isso gera o cliente o quê? O cliente vai ter mais confiança em você e uma certa tranquilidade de que você está olhando com carinho para ele e está cuidando para resolver o problema dele. Você sabe, Itamar, deixa eu contar um negócio aqui para você. A gente tem um jogo de vendas que chama Vendópolis. É um jogo que a gente aplica em eventos nas empresas, em convenções de vendas. E a gente tem uma das partes do Vendópolis que é o seguinte: depois que você põe um cliente dentro da sua carteira, tirar é sempre estressante. Sempre estressante. Não colocar é uma opção, sabe? Então, assim, às vezes você traz cliente para sua carteira que não tem perfil, que você já sente que vai dar errado, e você traz, né? Depois que ele está na sua carteira, cara, ele vai cobrar um preço alto para sair. Seja um preço do desgaste, seja um preço do desapontamento mesmo, seja o que for. Você vai pagar um preço alto para esse cliente sair. Então, assim, cuide muito bem dos clientes que você coloca na sua carteira, sabe, cara? Às vezes você vê que o cliente está lá, não consegue pagar ninguém, tá, sabe? Várias informações ruins daquele cliente. Você vai lá e fala: não, vou lá e vou botar esse cara na minha carteira porque comigo vai ser diferente. Pode até ser uma oportunidade, mas fazer uma análise profunda sobre isso facilita muito a vida da gente. Então, às vezes, o processo de prospecção é colocar qualquer um na carteira e você mais se complica do que você resolve. Então, antes de demitir, pensem se você está contratando clientes certos para vocês. Gente, para a gente finalizar, gostariam de fazer mais algum comentário? Tem mais alguma coisa em relação ao comentário da Andréia ou sobre o nosso tema de hoje? Bom, eu acho que, indo para o nosso tema, que é a questão de demissão de cliente ou de excluí-lo da carteira, eu acho que nós, como vendedores, não temos essa função como prioritária. É exatamente o contrário, né? Ao invés de demitir, é fidelizar, né? E eu acho que nós, representantes, como vamos dizer, a peça intermediária entre a fábrica e o lojista, nós temos que trabalhar para que isso nunca ocorra, ou da nossa parte, ou da indústria, ou do cliente. Então essa é a nossa função aqui de procurar ser realmente essa interface de resolver problemas, de levar negócios e de nunca se pensar em demitir um cliente. É fato de que todos os clientes são bem diferentes um do outro, o jeito de tratar, e a gente tem que saber. Você pega o Rafael, que tem uma carteira absurdamente grande de clientes, eu que tenho uma carteira grande de clientes, você lida com vários tipos. Eu tenho 3 estados, então você trabalha com regionalidade de pessoas, jeito de falar, jeito de tratar. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com o cliente e procurar fazer com que ele confie no seu atendimento a ponto de nunca pensar em nenhuma das partes se largar. É minha sugestão. Se o cliente dá mais dor de cabeça do que resultado, tira a sua paz, você tem que pensar muito bem como é que você vai fazer para atender esse cara, sabe? Porque a gente tem que pensar nisso também, sabe? O quanto
gera desgaste àquele cliente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente fala muito pouco, né, cara? E, pô, eu já tive isso, cara, de cliente que, cara, ligava domingo, atormentava, não sei o quê. Cara, chega uma hora que você tá indignado com um cliente que não tem nada a ver com a história, porque aquele cara tá te causando um desgaste emocional muito grande, sabe? Eu acho que a gente fala pouco sobre esse desgaste emocional, mas a gente tem que levar isso em consideração um pouco, sabe? Ninguém é super máquina, ninguém é super herói. Então, assim, se o cara, em resumo, tá te causando um desgaste emocional, não tá te trazendo resultado, faça uma reflexão muito grande se você realmente deveria colocá-lo dentro da sua carteira ou mantê-lo na sua carteira. Mas eu sempre acho que dá para a gente identificar isso lá na entrada do cliente. Eu acho que sempre dá para a gente ter uma noção disso bem importante na entrada do cliente. Então é isso. Se tira o seu sossego, se tira o seu tesão de fazer a sua representação comercial funcionar, você tem que fazer uma reflexão bem importante. Às vezes trocar o vendedor que atende, às vezes tentar, de alguma maneira, minimizar esse problema, porque às vezes também é um problema pessoal, e aí você tem que falar, cara, vai lá. E às vezes alguém vai e encaixa super bem com aquele cliente, sabe? Então você tem que tentar. E a primeira coisa é sempre o seguinte: eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. Essa reflexão é super importante, né? Porque essa reflexão fala que o problema muitas vezes começa em mim e eu preciso entender se eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. Porque às vezes o cara está bravo com alguma coisa da indústria ou da sua própria representação comercial e isso vai gerando esse desgaste. Então tome muito cuidado, faça uma autoanálise e, se precisar, em último caso, demita o cliente, porque a sua saúde mental vale mais do que isso e a sua saúde financeira também. Eu concordo em gênero, número e grau aí com o Afonso e o Caetano. Eu acho que dinheiro nenhum paga a paz da gente, né? Nossa paz de espírito, nosso emocional. Mas eu também concordo que é super importante a gente tentar manter o máximo possível o cliente dentro do ciclo de compra, do ciclo de relacionamento conosco, com o representante, com a indústria, enfim. Afinal de contas, se ele está lá, ele está aberto, ele está vendendo, por que não fazer negócios conosco, né? Não faz sentido deixar de atender. Realmente eu acho que essa questão da demissão são casos que são isolados, isso não vou falar que nunca acontece ou que nunca vai acontecer, aquele famoso é raro, mas acontece muito, né? Em algum momento vai acontecer a situação que você precisa de fazer ali essa demissão, mas eu acho que isso é mais algo mais extremo, né? Quando quebra ali o bom senso, quando quebra o respeito, é mais nesse tipo de situação. Eu acho que é comum também, né? Às vezes tem a questão de afinidade, o cliente não tem, você tenta, o cliente tenta, e por mais que ambos tentem, vocês não conseguem criar um grau de afinidade, de relacionamento, e às vezes fazer a troca do canal é melhor, né? Eu tive uma situação parecida que tem um cliente que hoje ele é atendido apenas por uma pessoa do nosso time aqui. Então, enfim, acho que tudo é a questão de análise, ponderação, bom senso e sempre, claro, o respeito e a ética aí nos relacionamentos. Caetano, obrigado mais uma vez, meus amigos, pela presença de vocês, pelas dicas e pelas aulas dadas aí no episódio de hoje. Muito bom compartilhar um pouquinho dessa experiência de vocês. A gente que agradece e acima de tudo, é muito bom estar aqui com dois representantes assim desse nível aí. Afonso, já meu parceiro de longa data aqui, e também o Rafael, um cara super fera aí, e sabe que eu acho que é super bacana. Vou contar aqui uma história. Encontrei o Rafael numa feira, num evento em São Paulo, né? O Rafael estava buscando uma representada, né? E buscando uma representada de maneira ativa, sabe, cara? De uma maneira estratégica, analisando o que tinha de oportunidade, tudo isso. E eu acho que essas duas feras aqui da representação comercial têm isso, sabe? Uma visão diretiva da sua representação comercial, do que ele quer com a sua representação comercial, para onde que ele quer ir. E eu acho isso super importante. Enquanto às vezes eu vejo muitos representantes por aí, sem muito rumo, eu vejo o Rafael e o Afonso também, muito claros no que eles querem para o futuro da representação comercial deles, sabe? Então, acho que isso é uma grande lição e eu queria compartilhar isso com todo mundo que está nos ouvindo. Legal, obrigado, Caetano. Rafa, as portas do Mercoscast estarão sempre abertas. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua participação. E quiser deixar aí um recado final para a nossa audiência, a casa é sua. Quero agradecer aí as palavras do Caetano. Caetano, foi um prazer realmente ter te encontrado lá nessa feira. Já havia algum tempo que eu tentava ter esse prazer de encontrar contigo. Já tive o privilégio, né, de fazer o seu curso, o privilégio de escutar sua palestra em uma das representadas que eu já representei. O Afonso também, um colega de profissão aí também, já tivemos alguns bate-papos aí de mentoria.
assim, é sensacional. Eu acho que para o representante comercial, a dica é sempre buscar capacitação e a melhora contínua, né? Acho que isso é fundamental para você continuar sempre evoluindo. Se a gente ficar parado, cara, acabou, a gente vai ser só mais um. E ser mais um, eu acho que não é interessante. Eu não quero ser só mais um representante comercial. Eu quero ser o melhor representante comercial aqui na minha área de atuação, na minha regional. Para as indústrias que eu represento, eu quero simplesmente ser o melhor. Com todo o respeito aos colegas, né? Mas eu acho que isso é mais uma competição contra nós mesmos, né? Tentar ser o melhor, fazer um pouco melhor daquilo que a gente consegue fazer. E agradeço aí, Itamar, ao Mercos, mais uma vez aí, por essa oportunidade. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. As portas da Complique Representações sempre abertas aí para vocês, e espero que em breve possamos nos encontrar novamente aí. Para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo tempo que você passa aqui com a gente. Daqui 15 dias nós voltamos com um novo episódio aqui do Mercoscast. Então, excelentes vendas aí para vocês e até a próxima.